Se você tem dificuldade de calcular o custo de aquisição de mercadorias, seja para revenda ou para industrialização, este vídeo é para você. Eu sou o José Braz, diretor executivo da Business Consultoria e Franchising. Neste vídeo, eu procurei trazer várias situações que incidem sobre o custo de aquisição, tanto com relação a impostos, quanto as chamadas despesas acessórias, como fretes, seguros, custos de importação, etc. Porém, este vídeo não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas de tentar abranger o maior número de casos possível, e você vai ter que analisar, vai ter que verificar com o seu contador a situação tributária ou com um especialista em tributação, e aí com o conteúdo desse vídeo você dar o tratamento adequado para cálculo do custo de aquisição de mercadorias e materiais para industrialização. Primeiro eu vou apresentar a parte teórica, vou explicar o conceito de imposto recuperável e imposto não recuperável. Você vai conseguir aplicar em qualquer situação, desde que você conheça o regime de tributação da sua empresa e como as mercadorias são tributadas na aquisição. Eu vou entregar um material diferente, um negócio que preparei especialmente para este vídeo, para facilitar o cálculo do custo de aquisição. O vídeo ficou um pouquinho mais longo porque o conteúdo é extenso, é denso, mas eu procurei sintetizar, resumir e simplificar o máximo possível para que você possa entender numa linguagem acessível a todos, tá bom? Espero que este conteúdo ajude a você a calcular o custo de aquisição. E não esqueça, hein? Você está curtindo, você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, clique aí no curtir desse vídeo e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo como esse, ok? Vamos ao conteúdo. Muito bem, pessoal, vamos na parte prática aqui do nosso vídeo. Você já deve ter baixado o seu e-book sobre custo de aquisição e nós temos no início do e-book a parte conceitual que eu já falei no início desse vídeo, né, com a definição de custo de aquisição, e vamos falar agora sobre despesas acessórias. O que são despesas acessórias? São fretes e seguros, olha só, quando ocorrem por conta do comprador, que é o destinatário, certo? Neste caso, essas despesas são somadas ao valor da aquisição da mercadoria. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos pegar um exemplo aqui de uma mercadoria que foi adquirida e na nota fiscal nós temos R$1.000 na nota fiscal. E vamos considerar também que você tenha pago aí um frete sobre essas compras de R$40. Esse frete não está na nota fiscal, ok? Se já tem o frete na nota fiscal, então já estaria somado aqui nesses R$1.000. Mas vamos considerar um caso que você pague a parte de uma transportadora, para que fique bem claro que o frete não é só o que está embutido na nota fiscal, mas se você paga um frete à parte para uma transportadora, então você tem esse custo adicional para essa mercadoria sair lá do seu fornecedor e chegar até o seu estoque, ok? Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o percentual desse R$40 sobre o total da sua mercadoria. Quantos por cento R$40 representa sobre 1.000? Uma continha simples, regra de 3 básicas, mas vamos fazer aqui o passo a passo para que ninguém se perca, né? Então o percentual do frete sobre as mercadorias é feito da seguinte maneira. Você vai pegar o valor do frete, R$40, vai dividir por R$1.000, que é o total da nota fiscal, vai multiplicar por 100. Faz a continha na calculadora aí e você vai chegar a 4%, ok? Muito bem. Agora nós precisamos encontrar o valor desse frete para cada mercadoria que você tenha. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos supor que nessa nota fiscal, que vieram aqui várias mercadorias que totalizaram R$1.000, nós tenhamos uma mercadoria, vamos dar o nome dela de mercadoria A, certo? E lá na nota fiscal você tem o valor unitário dessa mercadoria de R$12,35. Uma unidade, R$12,35. Quanto de frete você vai atribuir para essa única mercadoria aqui, para uma unidade? Você pode ter comprado 10, 5, 1.000 unidades, não importa. Eu estou fazendo um cálculo aqui de uma unidade.
É o seguinte, o valor do frete da mercadoria A vai ser feito da seguinte maneira. Você vai pegar os R$ 12,35, que é o valor unitário de cada mercadoria, e vai multiplicar por 4%, que é o percentual do frete que representa sobre o total da mercadoria. Então, esta mercadoria que vem na nota fiscal de R$ 12,35, você vai adicionar a esse R$ 12,35 mais 49 centavos. Estou arredondando aqui para baixo, tá? Quando a terceira decimal aqui é de 5 para cima, a gente arredonda. Até 4 a gente permanece aqui. Então, custo da mercadoria é R$ 12,35 mais 49 centavos, que é igual a R$ 12,84. Agora vamos ver a explicação sobre impostos recuperáveis e não recuperáveis. Aqui um pouquinho mais complicadinho, mas presta atenção, fica aí no vídeo, se você vai entender direitinho, tá? Muito bem. Os impostos que incidem sobre as compras de mercadorias ou materiais que são utilizados na produção de outros bens, na indústria, podem ser classificados em recuperáveis e não recuperáveis. Então, você comprou a mercadoria, naquela nota fiscal tem imposto, que você pagou na nota, e dependendo da forma como a sua empresa é tributada, esse imposto pode ser recuperável ou não recuperável. Vamos entender isso. Impostos recuperáveis são aqueles que a empresa pode recuperar no futuro, seja através de créditos fiscais ou reembolsos. Para maior clareza, vamos analisar a forma como as empresas que vendem e que compram são tributadas e como os impostos se comportam em cada caso. Então, olha, pessoal, eu tentei colocar aqui todas as situações que eu pude imaginar de tributação da empresa que está vendendo para a empresa que está adquirindo. Então, vamos lá. Talvez eu não consiga trazer o exemplo de todos, 100% dos casos no Brasil, Todos sabem que a tributação no Brasil é complexa. Então, vamos lá tentar aqui englobar aqui a maior parte das empresas, das situações, que possam aproveitar o conteúdo desse vídeo. Se a tua empresa não se enquadrar em nenhuma situação dessa que eu apresentei aqui, então deixa um recado aí, embaixo aqui nos comentários, e eu vou fazer todo o possível para responder a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a primeira situação. Empresas tributadas no lucro real que vendem para empresas tributadas também no lucro real. É o seguinte, a empresa adquirente das mercadorias, quem está comprando as mercadorias, os materiais para industrialização, elas têm crédito dos seguintes impostos: ICMS, IPI, se for uma indústria, PIS e COFINS, certo? Então, grava isso. Agora, outra situação. Empresas tributadas no lucro real que vendem para empresas tributadas no lucro presumido. A empresa adquirente das mercadorias e materiais tem crédito dos seguintes impostos: ICMS e IPI, se for uma indústria. Outra situação. Empresas tributadas no lucro real ou no lucro presumido que vendem para empresas tributadas no Simples Nacional. Presta atenção aqui. Empresas tributadas no Simples Nacional não têm direito a créditos fiscais de ICMS, IPI, PIS, PASEP e COFINS sobre as compras de mercadorias de empresas tributadas no lucro real ou lucro presumido. Isso ocorre porque o Simples Nacional é um regime simplificado de tributação que não permite a apropriação de créditos desses impostos. No entanto, é importante notar que, dependendo do estado e da legislação local, pode haver exceções ou regras específicas que permitem o aproveitamento de créditos em determinadas situações. Por isso, é recomendável, altamente recomendável, que as empresas consultem um contador ou especialista tributário
para obter informações precisas sobre a legislação aplicável ao seu caso específico. Ok? Então, de modo geral, as empresas adquirentes dessas mercadorias que estão recolhendo seus impostos através do regime do Simples Nacional não têm crédito fiscal. Certo? Vamos lá. Empresas tributadas no lucro presumido que vendem para empresas tributadas no lucro real. Elas têm crédito dos seguintes impostos: do ICMS, IPI, se for indústria, PIS e COFINS. Empresas tributadas no lucro presumido, que vendem para empresas tributadas também no lucro presumido, têm crédito do ICMS e do IPI. Certo? Muito bem. Vamos agora começar a explicar os impostos e aí explicar se eles são recuperáveis ou não. E o primeiro que nós vamos falar é do ICMS. O nome, o título que é dado ao ICMS é todo esse aqui. O ICMS recebe o nome de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Certo? Resumindo, ICMS. O que você precisa saber sobre o ICMS? ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. É uma das principais tributações em nível estadual no Brasil, afetando diretamente a movimentação de bens e serviços entre os diferentes estados e municípios. Entender suas nuances e obrigações é essencial para qualquer empresa ou indivíduo envolvido no comércio interestadual e intermunicipal. Abaixo estão os pontos essenciais que você precisa saber sobre o ICMS. Abro um parênteses aqui. Este vídeo não tem como finalidade esgotar o assunto, nem sobre custo de aquisição e muito menos sobre tributação. Tá? De novo, é um vídeo para tentar abarcar o maior caso possível, de situações, mas algumas empresas podem não estar enquadradas nas situações que eu estou trazendo aqui, tá bom? Então você tem que procurar o seu contador ou um especialista em tributação. Então o que você precisa saber basicamente, muito resumidamente sobre o ICMS, que é um imposto de competência estadual, ou seja, quem legisla, que regulamenta as regras do ICMS é o governo de cada estado. O governador é responsável pela legislação do ICMS do estado que ele está administrando. E também o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal, ônibus, comunicações, então, telefonia, e fornecimento de energia elétrica, tudo isso tem ICMS, tá? Você tem curiosidade, não sabia disso? Pega a faturinha lá do seu celular, a fatura de energia elétrica da sua casa ou sua empresa, você vai ver que o ICMS está lá presente. Nem todas as mercadorias ou operações estão sujeitas ao ICMS. Olha só, há casos de isenção e de não incidência, que é diferente de isenção, tá? Estão previstos em legislação específica, que é o regulamento de ICMS em cada estado, não é casa, em cada estado. O que mais você precisa saber? Que existe uma alíquota básica em cada estado. Então, eu estou gravando esse vídeo em abril de 2024 e, por enquanto, o ICMS básico do estado de São Paulo é 18%. E cada estado é uma alíquota diferente. Tá bom? Aí você pesquisa aí com o seu contador. A alíquota poderá ser reduzida ou ter a redução na base de cálculo da mercadoria. Muito comum. Então, tanto a alíquota, como eu disse, o estado de São Paulo é 18%, existem mercadorias que podem ter a alíquota menor ou maior. Energia elétrica, por exemplo, como eu disse, que é tributada, é 25%. Só isso. Tá? Que mais?
tanto a alíquota quanto a base de cálculo, tá? São duas maneiras diferentes que o governo promove essas reduções para incentivar a produção, a circulação dessas mercadorias e onerar menos lá na ponta, que é o consumidor final. O que mais? É considerado imposto por dentro, ou seja, o seu valor do ICMS está embutido no preço de venda. Muita gente não sabe disso, fica perdido. Por exemplo, uma mercadoria comercializada por R$100, com incidência do ICMS, com alíquota de 18%, significa que dentro deste valor, daqueles R$100, já está incluído o ICMS de R$18. Ou seja, se eu quiser saber quanto de ICMS tem embutido dentro do preço unitário daquela mercadoria, basta multiplicar pela alíquota do ICMS que está na nota. Então, neste exemplo que eu estou dando, é um exemplo, eu estou usando aqui a alíquota base de mercadorias do Estado de São Paulo, 18%, só multiplicar os R$100 do exemplo que eu dei, está na nota fiscal, custo unitário, você está pagando R$100 naquela mercadoria, ali dentro daqueles R$100 tem R$18 de ICMS, entendeu? Então, está ali dentro, você não vê, mas está embutido, está escondido, o ICMS está escondido ali no preço que você paga na nota fiscal. Continuando, se a empresa for tributada pelo regime do Simples Nacional, o ICMS é considerado não recuperável. Grava isso, eu não expliquei ainda o que é não recuperável e recuperável, mas você já pode aí, nas suas anotações, gravar isso, tá? O ICMS para as empresas que compram mercadoria que são tributadas no Simples Nacional, o ICMS é considerado como não recuperável, pois não poderá ser compensado com o ICMS que está incluído na alíquota daquele imposto. Ok? Bom, vamos lá, vamos continuar. É denso o conteúdo, viu, pessoal? Então, continuem atentos aí. Você não pode continuar assistindo, volta depois e continua daqui desse ponto, mas é importante você continuar aprendendo um pouquinho mais. Se a empresa for tributada pelo regime de lucro presumido ou lucro real, o valor incidente sobre as mercadorias adquiridas para revenda ou fabricação poderá ser compensado com o valor do ICMS cobrado sobre a venda dessa mercadoria. Então, a tua empresa é tributada no lucro presumido ou é tributada no lucro real? Quando ela compra mercadoria para revenda ou para industrialização, aquele ICMS que está embutido lá que eu falei, que está por dentro ali, ele deve ser compensado com o imposto que é calculado sobre a venda dessa mercadoria ou desse material que é adquirido para a produção de outro bem. Ao vender aquele bem já industrializado e pronto, você tem um crédito do ICMS da compra daquele material que compõe a produção desse novo bem, certo? Portanto, o ICMS passa a ser recuperável. Este regime de tributação de ICMS é chamado de regime periódico de apuração ou conhecido pela sigla RPA. Então vamos lá, pessoal. Quando você não pode aproveitar o ICMS que vem embutido na mercadoria ou no material que você comprou, no caso aqui da Simples Nacional, então ele é considerado não recuperável. Por quê? Porque você não consegue compensar esse imposto, esses R$18 neste exemplo que eu dei aqui, com o ICMS que você tem que pagar na venda. Mesmo porque ICMS, a empresa que é tributada no Simples Nacional, não paga separado lá o ICMS, como pagam as empresas tributadas no lucro real e no lucro presumido. Paga o ICMS sim, ele está embutido dentro da guia do DAS, da documento de arrecadação do Simples. Mas é uma alíquota bem menor, mas ele não é recuperável. Certo? Por isso que eu falei, grava isso. Sua empresa é do Simples Nacional, então você não tem direito a crédito, ou seja, você não pode recuperar, não pode compensar com o ICMS que você tem que pagar nas vendas das suas mercadorias. Já as empresas que são tributadas no lucro presumido ou no lucro real, estas sim. Então, esse R$18 aqui, ele será compensado, abatido no ICMS que eu tenho que pagar nas minhas vendas. Então, eu estou falando minha, Eu sou uma empresa que sou tributada no lucro presumido ou sou tributado no lucro real.
comprei a mercadoria de R$100 que tem 18 embutido aqui. Quando eu pegar essa mercadoria e vender, por exemplo, por 200, tá? Estou exagerando aqui, por 200, vou pagar R$36 de ICMS. Só que ao invés de pagar 36, eu vou abater os 18 do ICMS que está embutido na compra, na nota fiscal de compra. Então, eu vou pagar quanto de ICMS na venda? R$18. Tá? Eu vou fazer alguns exercícios aqui para a gente entender. Com cálculo, fica mais fácil para compreender, tá? Mas eu preciso te explicar outras coisas ainda. Olha só, eu coloquei mais um conteúdo aqui. Quando eu lecionava na faculdade, eu usava essa didática aqui, para que os alunos conseguissem entender, né? Pegar um gancho aqui. Como saber se o imposto é recuperável ou não? Eu já falei lá, mas estou tentando trazer uma outra didática. Além de observar o regime de tributação da empresa, como eu mencionei, ou seja, se ela está enquadrada no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real, você precisa fazer a seguinte pergunta. Então, a didática que eu falei é você sempre ter em mente esta pergunta. Você mesmo faz para você, né? Vai ser esquisito, mas é isso mesmo, tá? Você faz essa pergunta e dependendo da resposta que você mesmo der, você vai conseguir saber se o imposto é recuperável ou não. Então, presta atenção. A mercadoria adquirida para revenda, no caso de comércio, ou a mercadoria adquirida para a produção de outro bem, no caso de indústria, cuja compra tem a tributação do ICMS, ao ser vendida, terá a incidência do ICMS na sua nota fiscal? Existem duas possibilidades de você dar a resposta. Você sabe disso. Você é empresário, ou você é o financeiro, você é o gestor. Você sabe a resposta. Se a sua resposta for sim, ou seja, essa mercadoria é tributada na venda, haverá incidência do ICMS na nota fiscal de venda? Então, no cálculo do custo de aquisição, o ICMS deverá ser subtraído. Subtraído. Olha, eu já tive recentemente até clientes que ficavam me questionando, mas por que eu tenho que tirar o ICMS? Eu paguei lá para o meu fornecedor os R$100, como que eu vou tirar os R$18 do custo de aquisição? Porque, meu jovem, minha cara jovem, porque esse ICMS aqui que você pagou, você vai compensar, você vai pagar um ICMS menor, tá? Do seu ICMS de vendas. No exemplo que eu dei, se eu vender por 200, tributado a alíquota de 18%, vou pagar 36 de ICMS? Não. Por quê? Porque eu vou compensar 18. Então, vou pagar 18 também na venda. Está entendendo? Então, para calcular o custo de aquisição, se você, ao revender essa mercadoria ou esse material utilizado na produção de outro bem, e lá a venda sua, na sua venda, tiver a tributação desse mesmo imposto, então você sabe que ele é recuperável, certo? E você tem que subtrair dos R$100 que você pagou. Digamos que você tenha comprado uma única mercadoria, deu R$100 lá para o fornecedor, pagou uma duplicata de R$100, fez um Pix, sei lá. Ah, mas eu paguei 100, como eu vou colocar 82? De novo, explicando. Porque você vai compensar esse valor aqui no ICMS que você tem que pagar na tua venda, de ICMS da venda. Então, você vai pagar um ICMS menor. Então, se você paga um ICMS menor na venda, seu custo não é 100, é 82, certo? Vamos seguir, pessoal, vamos seguir. Vai ficar interessante. Mas existe aquela outra possibilidade da sua resposta ser negativa àquela mesma pergunta. Se a resposta for não, ou seja, ao vender a mercadoria ou bem industrializado, não haverá incidência do ICMS na nota fiscal de venda da sua empresa, então não se deve subtrair o ICMS no cálculo do custo de aquisição. No exemplo de novo, mercadoria comprada pelo valor de R$100, com incidência de 18% de ICMS na nota fiscal de compra. Lembra que dentro tem R$18, né? Mercadoria R$100, custo de aquisição R$100. Aqui você não subtrai. Mas por quê? Porque aqueles R$18 que está embutido aqui, você não vai compensar no ICMS que você tem lá na sua DAS, porque você é Simples Nacional. Tá certo? Então, faça essa pergunta, pense nas respostas e você já saberá se o imposto é recuperável ou não. Certinho?
Vamos seguir, pessoal. Tem uma outra questão do ICMS que é fundamental também falar aqui no custo de aquisição, que é o ICMS por substituição tributária. Também não tem a pretensão de aprofundar, tá, pessoal? É só assim uma pincelada mesmo. Ela vai tentando trazer o básico necessário para que você saiba entender o que é o ICMS por substituição tributária e como isso se comporta no custo de aquisição. Vamos lá. A substituição tributária do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, como já falamos, é um regime de arrecadação de impostos utilizado no Brasil, cujo objetivo é facilitar a fiscalização dos tributos devidos às operações ou prestações seguintes. Neste regime, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido em toda a cadeia de circulação de mercadorias, ou em alguns casos serviços, é atribuído a um contribuinte distinto do efetivo prestador do serviço ou vendedor da mercadoria. Vamos lá, vamos tentar simplificar isso aqui. Vamos imaginar que a indústria compra lá de um produtor rural um produto, um alimento, ou mesmo uma madeira, vamos pensar nisso, uma infinidade de produtos, e comprou a mercadoria, a indústria vai processar esse material, vai produzir um bem e vai vender. E a indústria, vamos imaginar que ela seja lucro real. Então, na hora de fazer a venda, vai, na venda dessa indústria, ter um imposto embutido lá, certo? Como já expliquei ali. Vamos imaginar que na sequência nós temos um distribuidor. O distribuidor compra da indústria, o distribuidor vai vender para o comércio varejista e o varejista vai vender para o consumidor final, certo? Muito bem. Do fabricante até o consumidor final, nós temos mais duas empresas nessa cadeia produtiva, né? Que é o distribuidor e que é o varejista. Se a indústria que é lucro real emitiu nota fiscal, se o distribuidor puder aproveitar o ICMS, ele aproveita. Se o varejista puder aproveitar o ICMS, ele aproveita, chega no consumidor final, o consumidor final não tem que aproveitar coisa nenhuma e ele paga o pato, como eu sempre falo, né? Então, quem paga o imposto no final é sempre, sem nenhuma exceção, quem paga imposto é o consumidor final. Indústria não paga imposto, distribuidor não paga imposto, comércio não paga imposto. Olha, o MEI briga com todo mundo aqui, né? Por que não paga? Porque eles repassam os seus preços, ou pelo menos deveriam repassar, para o seu cliente. Vai repassando indústria para distribuidor, distribuidor para comércio varejista, varejista para o consumidor final, chega no consumidor final, vai repassar para quem o imposto? Para ninguém. Então, quem paga o imposto no final é o consumidor final, certo? Então, só que nessa cadeia pode haver alguma intercorrência, né? De repente, uma empresa perde lá uma nota fiscal, né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Pode haver uma sonegação, podemos falar, pode ocorrer, quem sabe. A substituição tributária vem para acabar esse problema, né? Do empresário esquecer de pagar o imposto ou, então, de sonegar. Porque ele cobra o ICMS lá que é cobrado na ponta do consumidor final, lá no início dessa cadeia produtiva, que é na indústria. Vamos lá ver como é que funciona, então? Olha só. Na substituição tributária, o imposto devido às operações ou prestações futuras é recolhido antecipadamente. Isso significa que um contribuinte, que é o substituto tributário, é a indústria, tá? Substituto tributário, entenda que é a indústria. É responsável por recolher, em nome próprio, o ICMS devido por ele, dele mesmo, que tem que pagar aquele 18% no exemplo que eu estou dando, tá? Pode ser alíquota menor ou maior, tá? Eu estou dando exemplo de 18% porque é do meu estado aqui, enquanto eu estou gravando. O ICMS devido por ele e também pagam outro ICMS devido pelos demais contribuintes substituídos nas operações subsequentes até o consumidor final. Então, a substituição tributária cobra todo o ICMS da própria operação da indústria e da cadeia toda na própria indústria. Recolhe tudo. Tá? Como é que o processo funciona? Basicamente em 3 etapas.
a tal da substituição para trás ou para frente, dependendo da legislação de cada estado. O imposto relativo às operações subsequentes até a chegada ao consumidor final é calculado e recolhido antecipadamente. Isso ocorre, por exemplo, na indústria, onde o fabricante paga o ICMS não apenas sobre a venda que realiza, que é a operação própria dele, mas também sobre as vendas futuras até o consumidor final. Isso quer dizer que na nota fiscal de venda da indústria tem 2 ICMS, tá? Tem um da operação normal dele e tem mais um outro ICMS com esse título aqui, ó, substituição tributária. Então tem 2 ICMS na nota, professor? Sim, senhor, sim, senhorita. Tem 2 ICMS na nota fiscal, um ICMS da operação normal e substituição tributária, certo? E esse ICMS, ele não é recuperável, ele é direto um custo de aquisição, tá? Não tem mais crédito de ICMS, não tem mais nada. Tchau, obrigado. E torna-se o ICMS substituição tributária, torna-se um custo de aquisição. Mas vamos continuar falando dele. A substituição tributária é o cálculo do imposto. O cálculo é baseado em uma margem de valor agregado, conhecida como MVA, margem de valor agregado, que estima o preço final da mercadoria ao consumidor. Tá? Então, todo estado tem uma pauta de mercadorias que, ao ser vendido lá para o consumidor final, ele estima que aquela mercadoria será vendida por X reais. Então, sobre esse valor estimado, calcula lá 18%, faz uma regrinha lá, desconta lá um ICMS, enfim, não vou explicar aqui o cálculo, que não é o interessa. Talvez eu grave outro vídeo falando só sobre substituição tributária, né? Senão vai ficar aqui 2 horas. Assim, o imposto é recolhido sobre um valor presumido de venda, independentemente do preço efetivamente praticado nas operações subsequentes. Então, o Estado antecipa esse ICMS lá na indústria e acabou a sua negação de ICMS. Certo? O que mais a gente precisa saber? Que o recolhimento do ICMS ou substituto tributário, que é a indústria, recolhe o imposto devido ao Estado, que, em teoria, deverá cobrir toda a cadeia de comercialização até o consumidor final. Dessa forma, não é necessário que cada contribuinte da cadeia faça o recolhimento de ICMS, simplificando a fiscalização pelo Estado. Vantagens e desvantagens. As vantagens: simplificação da arrecadação do ICMS, concentrando-se em menos contribuintes, só na indústria, como eu expliquei. Facilitação da fiscalização por parte do Estado, reduzindo a sonegação fiscal. Para quê, né? Nem contrata mais fiscal. Previsibilidade de receita para o Estado, já que o imposto é recolhido antecipadamente. Então, o Estado já tem uma previsão de quanto vai arrecadar, certo? Desvantagens: possibilidade de distorções nos preços finais ao consumidor, já que o imposto é calculado sobre um preço presumido. Então, o Estado pode recolher imposto a mais, porque estima um valor maior do que ele é comercializado, pode recolher imposto menor, porque, de repente, ele é vendido por um preço maior lá na ponta, no consumidor final. Mas também, desvantagem, né? Para quem está antecipando e acabando com sonegação, não é tanta desvantagem assim. Mas, enfim, está aqui o tópico. Outra desvantagem: impacto no fluxo de caixa dos contribuintes substitutos, que precisam recolher o imposto antecipadamente. Então, ele paga sem ter vendido. Aí já é uma desvantagem. E também a complexidade e custos administrativos para as empresas adaptarem seus sistemas de faturamento e contabilidade ao regime de substituição tributária. Por fim, a aplicação da substituição tributária varia conforme o produto e o Estado brasileiro, sendo regulamentada por legislação específica. Ela reflete um esforço para otimizar a arrecadação de impostos e combater a evasão fiscal, embora apresente desafios tanto para os contribuintes quanto para a administração tributária. Vamos falar agora sobre o IPI. O Imposto sobre Produtos Industrializados é uma das principais taxações aplicadas pelo governo federal, incidindo diretamente sobre a produção e comercialização de produtos industrializados. Essa tributação desempenha um papel crucial no contexto econômico do país, especialmente para empresas industriais e aquelas equiparadas a indústrias, tá bom? Então, tem as indústrias e tem empresa que não é industrial, mas é equiparada. Aí, cada caso um caso, veja aí com o seu contador. Abaixo, destacamos os pontos fundamentais que
você precisa compreender sobre o IPI. O IPI é um imposto de competência federal, como já dissemos, é exigido principalmente nas empresas industriais e por aquelas que são equiparadas industriais. Nem todos os produtos industrializados estão sujeitos à tributação do IPI, né? A alíquota do IPI está definida pela tabela de incidência do IPI, chamada tabela TIP. Não existe uma única alíquota e ela pode ser inclusive zero, alíquota zero. Ela vai variar conforme a NCM, nomenclatura comum do Mercosul, é o que significa essa sigla aqui, dos produtos. Então, para saber qual a alíquota de imposto do IPI a ser paga, deve-se observar a NCM do produto e localizar essa informação na TIP. É considerado imposto por fora, diferente do ICMS, o cálculo dela é diferente. Nós vamos ver aqui, na sequência. Pois o seu cálculo é feito sobre o valor dos produtos ao qual é adicionado, é somado. Então, por exemplo, um produto vendido por R$10 com incidência do IPI com alíquota de 5%. Como que é feito o cálculo? R$10 vezes 5%, 50 centavos. Então, nós temos o valor do produto destacado na nota, R$10. Temos o valor do IPI destacado na nota, 50 centavos, no caso desse exemplo. E o custo desse produto vai ser R$10,50. A diferença do ICMS, além da forma de calcular, né? Ele não está embutido, na nota fiscal ele aparece esse imposto aqui separado por produto. Na nota fiscal, você tem que fazer o cálculo, do ICMS, você tem que fazer o cálculo, no exemplo que eu dei. É R$100 vezes 18%, então deu R$18. Na nota fiscal, você não tem isso claro lá. Já o IPI tem, está destacado, separadinho, o valor do produto, sem o IPI, o valor do IPI e o custo da mercadoria, R$10,50. O IPI pode ser recuperável ou não recuperável e segue o mesmo procedimento explicado no ICMS, aquelas questões das perguntas ou na forma como a empresa é tributada. Pessoal, estamos indo para o final, tá? Vamos falar agora sobre PIS e COFINS. PIS é a abreviação do Programa de Integração Social e COFINS significa Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. O que você precisa saber? O PIS e a COFINS são dois tributos que as empresas em geral devem recolher mensalmente ao governo federal também. Existem dois regimes de tributação para PIS e COFINS, que é o cumulativo e não cumulativo. A Lei 10.637 de 2002 criou o regime não cumulativo de tributação da contribuição para o PIS/PASEP. A Lei 10.833/2003 criou o regime não cumulativo de tributação da COFINS. A alíquota para a tributação do PIS pelo regime não cumulativo é de 1,65%. Empresas tributadas pelo lucro real. Já vou adiantando aqui, né? A alíquota para a tributação da COFINS pelo regime não cumulativo, lucro real, é de 7,6%. Esse regime de tributação é exclusivo para empresas tributadas pelo lucro real. Pronto, tá aqui. Os dois casos, tá? PIS e COFINS. O que mais? A alíquota para a tributação do PIS pelo regime cumulativo, que é as empresas tributadas pelo lucro presumido, é de 0,65%. Então, esse regime de tributação é exclusivo para empresas tributadas pelo lucro presumido. Está aqui. E a alíquota para a tributação da COFINS pelo regime cumulativo é de 3%. Esse regime de tributação é exclusivo para empresas tributadas pelo lucro presumido. Então, resumindo, lucro real, PIS 1,65%, COFINS 7,6%. Lucro presumido, 0,65% e 3% para PIS e COFINS, respectivamente. O regime de tributação não cumulativo é exclusivo para empresas tributadas pelo lucro real e gera crédito sobre alguns gastos, tais como bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumos de produção, energia elétrica e térmica, créditos de aluguéis e arrendamentos, fretes e armazenagem na operação de venda, depreciação de bens do ativo imobilizado, devoluções de vendas, peças e serviços de manutenção e vale transporte, alimentação e uniformes. Então, as empresas são tributadas pelo lucro real, têm uma alíquota maior de PIS e COFINS. Em compensação,
elas podem creditar o PIS e a COFINS sobre tudo isso aqui que eu falei. Tá? Basta ter um bom controle aí e as empresas apuram esse crédito de PIS e COFINS e abatem e descontam, né, sobre o PIS e COFINS cobrado sobre o faturamento, sobre a venda. Exemplos práticos: para compra de medicamento para revenda fora do estado de São Paulo, é um exemplo aqui, com incidência do ICMS de 12%, paga o frete correspondente a 4% do valor da compra. Para medicamentos, o IVA ou MVA, tá? É outra sigla também, tanto MVA como IVA, é de 68,59%. Para ver a lista completa do IVA, consulte a portaria CAT 16 de 23 de janeiro de 2009, que está em vigor até a presente data, disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, neste link aqui. Vamos lá, esse exemplo que eu estou dando, né? Dados na nota fiscal de compra: mercadoria A, unidade medida, peça, né? Unitário, valor unitário de cada um, está aqui. O ICMS, pelo regime periódico de apuração, RPA, é 12%. Então está aqui o ICMS correspondente a esse valor unitário. Tem a diferença de alíquota, tá bom? Então vamos lá, eu não falei sobre isso, mas está aqui. Eu vou colocar os números, depois já explico o que é a diferença de alíquota. Na mercadoria A, R$ 1,79, mercadoria B, 93 centavos, mercadoria C, R$ 1,65. Nós temos também o ICMS por substituição tributária, R$ 3,69, R$ 1,91, R$ 3,39, aqui já vai para R$ 3,40, arredondando, certo? IPI não tem nada e o frete já rateado. Então, estou dando esses dados da nota aqui para a gente fazer alguns cálculos do custo de aquisição. Vamos falar sobre diferença de alíquota. Tá? Eu não coloquei nenhuma pauta aqui no e-book, mas vamos explicar. Quando uma empresa compra mercadoria fora do seu estado, né, de origem, da sede da empresa, essa compra, essa nota fiscal, vem com 12%. Se não for uma venda para norte ou nordeste, que aí a alíquota vai para 7%. Tá? Mas no exemplo que eu estou dando, vem 12%. Então, o exemplo que eu estou dando, no estado de São Paulo, a alíquota base aqui é 18%, digamos que essas mercadorias também sejam incidentes sobre 18%, eu estou pagando 12%, não estou? O que acontece? Se ficasse nessa situação, haveria uma guerra fiscal. Ou seja, as empresas iam querer comprar só de empresas fora do seu estado, porque pagaria ICMS menor, um custo menor na mercadoria. Só que o que o Estado faz para evitar essa guerra fiscal? Cobra a diferença de alíquota. Então, no exemplo que eu dei, de 18% para 12%, nós temos 6%, certo? Então, o Estado de São Paulo cobra das empresas que compram mercadorias fora do Estado de São Paulo 6% de diferença de alíquota, que é chamado DIFAL, tá? Essa sigla aqui, ó. DIFAL, diferença de alíquota. Você pesquisar na internet, você vai encontrar muita coisa sobre este assunto, certo? Então, eu já calculei aqui, já considerei os 6% sobre o valor unitário de cada mercadoria. Faz a continha na sua calculadora aí para conferir, dá uma pausa no vídeo, confere, vê se está tudo certinho, aí você segue o vídeo, beleza? Vamos lá? Vamos dar dois exemplos, uma empresa tributada pelo Simples Nacional e outra pelo lucro presumido. Primeiro exemplo, empresa tributada pelo Simples Nacional, mercadoria A nessa coluna aqui, ó, na primeira coluna, mercadoria B nessa segunda coluna, mercadoria C na terceira coluna aqui de valores, tá bom? Então vamos lá, nós temos o valor unitário de cada mercadoria, que eu extraí daqui, ó, valor unitário, o IPI é zero, então não comprei de indústria, certo? Se tivesse IPI, nós colocaríamos o valor do IPI aqui. O frete já rateado, ó, fiz o rateio, já lancei aqui também. ICMS, RPA. Bom, vamos lá, falar antes de falar do ICMS e RPA. De tudo que nós vimos até agora, nós temos, olha só, esses sinais aqui, presta atenção, já coloquei aqui nessa primeira coluninha aqui, ó, dessa tabela, o que você tem que fazer com os números. Então, o valor unitário você soma. O IPI você também soma. Ah, mas está zero. Ok, mas se tivesse IPI, você somaria também, tá?
Frete, você tem que somar também. Lembra que eu falei? Frete sempre soma. ICMS pelo regime periódico de apuração. Tudo zero aqui. Por quê? Porque eu estou dando o exemplo de uma empresa aqui, ó, tributada pelo Simples Nacional. O que nós vimos? Que empresa tributada pelo Simples Nacional não se credita de imposto. Então, não vou subtrair do custo de aquisição. Eu coloquei isso negativo aqui, para que vocês saibam que ICMS e RPA tem que subtrair. Mas como eu estou falando de uma empresa de Simples Nacional, eu não posso me creditar do ICMS que tem na nota. Então, aqui é zero. Certo? Embora tenha o ICMS embutido aqui, se a minha empresa é Simples Nacional, eu não subtraio. Mas o ICMS de substituição tributária, esse eu somo. Olha, está na nota fiscal, veio separado. Está aqui, ó, o valor de cada ICMS por substituição tributária, ST, né, também conhecido por ST. Eu somo no meu custo de aquisição. ICMS de FAO, olha só, eu coloquei um asterisco aqui para explicar, né? Eu já falei sobre isso, né? Já antecipei a explicação. Então, de FAO, está aqui, ó, os valores, já incluí aqui para somar também, tá? Então, custo de aquisição. PIS, eu sou uma empresa tributada pelo Simples Nacional, então também não tenho crédito de PIS nem de COFINS, então coloquei zero aqui, embora tenha colocado sinal negativo, tá bom? E por fim, ó, nesse sinal de igual, custo de aquisição. O que você vai fazer? Obedecer os sinais que estão aqui, ó. Vai somar então R$ 29,90, nesse caso aqui da mercadoria A, não tem nada de IPI, você vai somar o frete 1,34, não tem nada de ICMS, RPA, você vai somar o ICMS por ST, 3,69, vai somar o ICMS de FAO, não vai subtrair o PIS, não vai subtrair COFINS, então, nesse cálculo todo aqui, o custo de aquisição dessa mercadoria é R$ 36,73. E a mesma coisa, confira aí na sua calculadora esses cálculos que eu fiz do custo de aquisição da mercadoria B e C. Agora vejamos um segundo exemplo, onde nós temos uma empresa tributada pelo lucro presumido e mercadoria não tributada no ICMS por substituição tributária. Então nós temos as duas condições. Nós trazemos aqui então o valor unitário da mercadoria normal, como nós vimos no exemplo anterior, nosso IPI está zerado e o frete vem sempre somando, né? O que nós começamos a diferenciar está aqui. O ICMS apurado pelo regime periódico de apuração, como é uma empresa tributada pelo lucro presumido, ela permite a recuperação do ICMS ou a compensação do ICMS no recolhimento do ICMS a pagar. Lembra que nós falamos sobre isso? E como é uma mercadoria que não está tributada pelo ICMS ST, então ela permite sim o aproveitamento deste imposto no abatimento do ICMS sobre o faturamento. Se nós não subtraíssemos daqui, nós cobraríamos do nosso cliente 2 vezes o ICMS. Uma vez porque ele estaria aqui somando, né, sem subtrair aqui do custo de aquisição, e pela segunda vez, quando formos calcular o preço de venda, que o preço de venda ele é calculado com base no custo de aquisição. Então nós teríamos o ICMS aqui na base e embutiríamos o ICMS da venda. Então, nosso cliente pagaria ICMS 2 vezes, indevidamente, nós teríamos um preço mais caro e menos competitivo, né? Então, estaria tudo errado. Então, nessas condições, lucro presumido e mercadoria não tributada pelo ICMS ST, nós vamos subtrair o ICMS da base aqui, tá? de custo de compra. Então, vem subtraindo. Como não tem ST, vem zerado aqui, de FAO. A de FAO vem zerada aqui por quê? Embora no exemplo tenhamos apresentado aqui diferença de alíquota, esse imposto ele é cobrado numa guia separada, não vem na nota fiscal, né? Então, como não está aqui na nossa nota fiscal, nesse valor, e ele é compensado, ele é recuperado, então a gente não tem que fazer nada aqui, tá? Não tem que subtrair, não tem que somar nada. Por quê? Porque ele é recuperável, tá? Se fosse numa situação, né, de tributação onde o ICMS não fosse recuperável, aí nós temos que somar, como é o caso nós fizemos aqui, ó, no Simples Nacional. Ó. Nós somamos ele aqui, ok? Porque ele não está na nota, pagamos na guia, então mas nós temos que incluir aqui porque ele é não recuperável no Simples Nacional. No presumido, como ele é recuperável,
não é tributado pelo ICMS-ST, então a gente deixa 0 aqui, ok? O PIS e a COFINS, no lucro presumido também não tem crédito de PIS e COFINS, tudo zerado aqui. Portanto, o nosso custo de aquisição da mercadoria A é R$ 27,65. Das mercadorias B e C, vocês podem conferir na calculadora, vamos bater os valores certinhos aqui. O último tópico do nosso vídeo sobre custos de aquisição refere-se aos impostos, taxas e despesas de importação. Para não nos estendermos aqui, você deve entender que todas as despesas com despachante aduaneiro, capatazia, diversas outras taxas devem ser considerados como custo de aquisição, ou seja, somados ao valor da mercadoria importada. Quanto aos demais impostos incidentes sobre importação, como ICMS, PIS, COFINS e IPI, você deve levar em consideração o regime tributário da sua empresa para identificar quais impostos são recuperáveis ou não recuperáveis e considerá-lo como custo de aquisição ou não, como já explicamos neste vídeo. Para isso, consulte o profissional da contabilidade responsável pela sua empresa ou um especialista em tributação. Agora, pessoal, vamos aplicar todos esses conceitos em um exemplo prático com a utilização da nossa planilha de cálculo do custo de aquisição. Muito bem, pessoal, agora vamos olhar a nossa planilha e aprender a utilizar para facilitar o cálculo do custo de aquisição. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é com relação a esta pergunta aqui. Sua empresa é tributada pelo lucro real? Se não for tributada, você vai selecionar aqui o não. Se sua empresa for tributada pelo lucro real, você vai marcar sim. O que vai fazer, o que vai mudar aqui na planilha? Se for lucro real, a planilha já vai trazer aqui a alíquota da COFINS e da PIS. Se você disser que não é lucro real, independente se é presumido ou simples nacional, ela vai zerar a alíquota, ok? Só isso. Muito bem, vamos seguir agora. Aqui você vai colocar na primeira linha o valor unitário da mercadoria sem o IPI, conforme você encontra na nota fiscal. E eu estou usando aqui o mesmo exemplo que nós vimos agora há pouco da mercadoria A. O frete por unidade, você vai fazer o cálculo, também trouxe o mesmo valor que nós temos lá no exemplo, nós demos, né, da parte teórica, R$ 1,34. E o ICMS por substituição tributária. Então, você vai digitar aqui os valores da mercadoria, do frete e do ICMS por substituição tributária. Aqui você vai digitar a alíquota do IPI, caso o produto venha tributado com IPI. No nosso exemplo, ele não tem IPI, então eu estou deixando 0 aqui só para a gente confirmar o valor que ele vai trazer para a gente do custo de aquisição. A alíquota do ICMS pelo regime periódico de apuração, no caso do exemplo que eu dei era 12%, e diferencial de alíquota do ICMS está aqui 6%. Tá bom? Então você tem que digitar aqui essas alíquotas do IPI, do ICMS pelo regime periódico de apuração e da diferencial de alíquota é 6%, porque, como de novo, né? No estado de São Paulo é 18%, e se vê mercadoria com nota fiscal com 12%, a diferença de 12% para 18% são 6%. Joia? Aqui, onde estão a alíquota do COFINS e a PIS, você não vai digitar, mesmo porque eu estou bloqueando a planilha para evitar que você, por engano, digite aqui e você venha atrapalhar a fórmula, tá bom? Então, essas duas células que estão tarjadas de cinza, você não vai ter como digitar a alíquota, bastando para isso você dizer se a empresa é tributada pelo lucro real ou não. Eu vou deixar não aqui para seguir o nosso exemplo lá, tá bom? Desconto por unidade, eu não mencionei lá, mas porventura na nota fiscal vier algum desconto, você vai digitar aqui, veio R$1 de desconto, né? Você digita, se não, deixa 0. Se tiver algum outro custo adicional que porventura não tenha mencionado, veio mais 50 centavos lá de custos adicionais, você digita aqui, né, por unidade, tá? Se não tiver nada, mantém 0, ok? Muito bem. Depois que você preencher essa primeira parte da planilha com os valores, os percentuais dos impostos, você vem aqui embaixo na segunda parte da planilha e observe aqui que essas células estão tarjadas em cinza, significa que você não tem que interagir com ela, não tem que digitar nada,
elas são até bloqueadas também para você não apagar nenhuma fórmula que contém aqui. O que você tem que fazer é dizer se os impostos são recuperáveis ou não. Vamos começar aqui pelo IPI. O valor unitário do produto, frete e ICMS por substituição tributária não alteram em nada. Não é? Então, o IPI. O IPI é recuperável ou não? Como o nosso IPI, no nosso exemplo aqui, ele está zerado, aqui não vai fazer diferença. Né? Se eu colocar aqui, ó, recuperável ou não recuperável, olha aí, é sempre zero, né? Porque a alíquota do IPI lá está zero. Se nós colocássemos algum percentual lá, traria aqui, no caso de IPI recuperável. Nós vamos deixar não recuperável porque é o exemplo ali do Simples Nacional. ICMS por regime periódico de apuração no Simples Nacional, ele é recuperável? Não é, né? Então, vamos deixar aqui com não recuperável. O diferencial de alíquota também é um ICMS não recuperável, pelo simples fato de ser Simples Nacional. COFINS e PIS também não tem crédito. Desconto. Se eu tivesse colocado aqui, ó, R$1 de desconto, a planilha já traria subtraindo, né? Ou qualquer outro custo, R$2, eu traria somando aqui, certo? Então, vamos deixar zerado. Nosso exemplo não tem essas situações. Então, uma empresa tributada pelo Simples Nacional, naquele exemplo lá teria o custo de R$ 36,72, que bate com o valor que nós temos aqui na nossa planilha. Veja que deu apenas 1 centavo de diferença, por quê? Porque o Excel trabalha com as dízimas periódicas, né? Embora nós não enxerguemos aqui, ela usa todos os dígitos da dízima periódica. Então, deu uma diferencinha de 1 centavo, mas está batido o valor. Então, este é o custo de aquisição da mercadoria. Agora, vamos para aquele segundo exemplo, onde nós temos uma empresa tributada pelo lucro presumido e o ICMS da substituição tributária não existe. Não é? Então, o que a gente tem que fazer? Zerar aqui, para simular aquele segundo exemplo. E agora vamos tratar dos impostos. IPI também, embora seja zerado, né, não vai fazer diferença nenhuma. ICMS pelo regime periódico de apuração. Aqui então começa a fazer a diferença, né? No nosso caso, o lucro presumido, ele é recuperável. Então vou mudar aqui, ó, veja que a planilha já trouxe o ICMS subtraindo. E de cara já tem uma informação aqui. Assim que eu selecionei ICMS recuperável, já me aparece essa informação aqui. Atenção, se a mercadoria tiver ICMS por substituição tributária, então o ICMS não pode ser recuperável, certo? Por isso, nosso exemplo aí, eu coloquei mercadoria não tributada por ST. Ok? Vamos lá. Diferencial de alíquota, esse imposto é recuperável? É, né? Porque estamos falando de uma empresa tributada pelo lucro presumido. Então, o que a planilha faz? Zero, igual nós fizemos lá no exemplo, no e-book. COFINS e PIS, como a empresa também tributada pelo lucro presumido, não tem crédito de PIS e COFINS. Aqui tem a linha do desconto e de outros custos, já falei. Então, a planilha traz a informação aqui, ó, custo de aquisição, R$ 27,65. Vamos dar uma olhadinha lá, olha aí, R$ 27,65 está batido aqui, este é o custo de aquisição da mercadoria. Pessoal, com relação à planilha, é isso aqui. Espero que seja bastante útil para vocês. E aí, gostou do vídeo? O conteúdo é denso, né? Ficou um pouquinho extenso, mas eu procurei trazer o máximo de conteúdo na maior clareza possível. Fiz com muito carinho mesmo. Espero que seja útil para você aí na sua empresa. E já sabe, né? Se gostou, curta o vídeo, né? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo como esse e nos motivar a produzir vídeos com conteúdos de valor. Tá joia? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!